A Casa Maldita 2. Só em minha idade adulta meu tio me mostrou as anotações e informações que havia coletado a respeito da Casa Maldita. O Dr. Whipple era um médico à moda antiga, sensato, conservador e, apesar de todo o seu interesse pelo local, não incentivaria os pensamentos de um jovem na direção do anormal. Sua própria opinião, que postulava apenas que a construção e o local da casa tinham qualidades especialmente insalubres, em nada dizia respeito ao anormal. Mas ele percebera que a mesma qualidade pitoresca que havia excitado seu interesse na mente de um menino de grande imaginação formaria todos os tipos de associações imaginativas horripilantes. O doutor não se casara. Era um cavalheiro de cabelos brancos, sem barba, à moda antiga, e um historiador local de destaque, que muitas vezes entrara em debates com guardiões polêmicos da tradição, como Sidney S. Rider e Thomas W. Bicknell. Ele vivia com um mordomo em uma propriedade rural georgiana, com aldravas e escada com corrimão de ferro, equilibrada de maneira sinistra na subida íngreme da North Court Street, ao lado do antigo tribunal e casa colonial de tijolos, onde seu avô, um primo daquele famoso marinheiro de um navio corsário, o Capitão Whipple, que incendiou a escuna armada de Sua Majestade, Gaspé, em 1772. Havia votado na legislatura em 4 de maio de 1776 pela independência da colônia de Rhode Island em relação à Inglaterra. Em torno dele, na úmida biblioteca de teto baixo, com o apainelamento branco e bolorado, uma estrutura ornamental com elaborados entalhes sobre o console da lareira e janelas de vidraças pequenas escurecidas por trepadeiras, estavam as relíquias e registros de sua antiga família, entre os quais havia muitas alusões vagas à Casa Maldita de Benefit Street. Aquele local problemático não está muito distante, pois Benefit corre no sentido dos morros, logo acima do tribunal, ao lado da íngreme colina pela qual subiram os primeiros assentamentos. Quando, ao fim, meus insistentes pedidos e meu amadurecimento extraíram de meu tio a reserva de histórias folclóricas que eu buscava, uma crônica bastante estranha me foi apresentada. Por mais que parte das histórias fosse prolixa, cheia de estatísticas e tediosas genealogias, havia no centro delas uma linha contínua de um obstinado e taciturno horror, e de uma malignidade sobrenatural que me impressionou ainda mais do que havia impressionado ao bom doutor. Acontecimentos distintos se encaixavam nos outros de maneira sinistra, e detalhes à primeira vista irrelevantes continham uma abundância de possibilidades hediondas. Uma nova e incandescente curiosidade cresceu em mim, comparada à qual minha curiosidade de menino era débil e incipiente. A primeira revelação levou a uma pesquisa meticulosa, por fim aquela busca palpitante que se mostrou tão desastrosa para mim e os meus. Pois meu tio acabou por insistir em juntar-se à busca que eu havia iniciado, e depois de certa noite naquela casa, ele não voltou comigo. Sinto-me solitário sem a companhia daquele homem gentil, em cujos muitos anos de vida havia apenas honra, virtude, bom gosto, benevolência e erudição. Construiu uma urna de mármore em sua memória no cemitério de St. John, o lugar que Poe amava. O bosque escondido de salgueiros gigantescos no monte, onde tumbas e lápides se amontoam tranquilamente entre o antigo vulto da igreja e as casas e muros de Benefit Street. A história da casa, começando com um labirinto de datas, não revelou qualquer indício sinistro, quer sobre sua construção, quer sobre a próspera e honrosa família que a construiu. Contudo, desde o início uma mácula de desgraça, logo assumindo um significado agourento, ficara evidente.
O registro Demetil, compilado com esmero, começava com a construção da estrutura, em 1763, e seguia o tema com uma quantidade anormal de detalhes. A Casa Maldita, ao que parecia, teve seus primeiros habitantes William Harris e sua esposa Rhoby Dexter, com seus filhos Elkanah, nascida em 1755, Abigail, em 1757, William Jr., nascido em 1759, e Ruth, em 1761. Harris era um mercante e marujo de destaque no comércio da Índia Ocidental, ligado à firma de Obadiah Brown e seus sobrinhos. Após a morte de Brown em 1761, a nova firma de Nicholas Brown nomeou o comandante do brig Prudence, construído em Providence, de 120 toneladas, o que permitiu a ele erigir o novo domicílio que desejava sobre o casamento. O lugar escolhido por ele, uma parte recém-alinhada da nova e elegante Back Street que corria ao longo do monte acima do apinhado bairro Shipside. Era tudo o que poderia desejar, e a construção fez jus ao local. Foi o melhor que uma fortuna modesta poderia proporcionar, e Harris apressou-se para se mudar para casa antes que nascesse o quinto filho, que a família esperava. Essa criança, um menino, chegou em dezembro, mas nasceu morta. Nenhuma criança nasceria viva naquela casa pelos 150 anos seguintes. No mês de abril seguinte, as crianças ficaram doentes, e Abigail e Ruth morreram antes do fim do mês. O Dr. Job Ives diagnosticou o problema como algum tipo de febre infantil, embora outros tenham declarado tratar-se de mais de um simples definhamento ou declínio. De qualquer forma, parecia ser contagioso, pois Hannah Bowen, uma de 2 criados, morreu dele em junho. Eli Lydelson, o outro criado, reclamava sempre da fraqueza e teria voltado para a fazenda de seu pai, em Rehoboth. Não fosse por um inesperado relacionamento com Mary Table Pierce, que foi contratada para suceder Hannah, ele morreu no ano seguinte. Um ano deveras triste, já que marcado pela morte do próprio William Harris, debilitado como estava pelo clima da Martínica, onde seu trabalho mantivera por grandes períodos durante a década anterior. A viúva Rhoby Harris jamais se recuperou do choque pela morte de seu marido, e o falecimento de seu primogênito, Elkanah, 2 anos depois, foi o golpe final contra sua lucidez. Em 1768, caiu vítima de uma forma suave de insanidade e ficou dali em diante confinada ao andar superior da casa. Sua irmã solteira mais velha, Mercy Dexter, foi morar lá para assumir o comando da família. Mercy era uma mulher simples e ossuda de grande força, mas sua saúde declinou a olhos vistos desde que lá chegou. Era muito devotada à sua desventurada irmã e tinha uma afeição especial por seu único sobrinho sobrevivente, William, que de uma criança robusta havia se transformado num rapaz doentio, comprido e magro. Nesse ano, Mehitabel morreu e o outro criado, Preserved Smith, foi embora sem fornecer qualquer explicação que fizesse sentido, ou pelo menos contando somente algumas histórias loucas e dizendo que não gostava do cheiro do lugar. Por algum tempo, Mercy foi incapaz de contratar novos criados, já que as 7 mortes e o caso de loucura, todos tendo ocorrido no intervalo de 1 ano, haviam começado a fazer circular o conjunto de boatos contados ao pé da lareira, que depois veio a se tornar tão bizarro. Por fim, contudo, ela contratou novos criados de fora da cidade. Anne White, uma mulher soturna daquela parte de North Kingston, hoje conhecida como a comarca de Exeter, e um competente homem de Boston chamado Zenas Lowe. Foi Anne White quem primeiro deu uma forma definida às fofocas sinistras. Mercy deveria ter sabido que não seria boa ideia contratar alguém da região de Nose Neck Hill, pois aquela diminuta roça distante era então, como é hoje, lugar das superstições mais desagradáveis. Já em 1892,
uma comunidade de Exeter, exumou um cadáver e queimou ritualmente seu coração, de maneira a impedir certas supostas aparições daninhas à paz e à saúde públicas. E pode-se imaginar as opiniões e sentimentos nessa região em 1768. A língua de Anne era ativa e perniciosa, e dentro de poucos meses Mercy a despediu, colocando em seu posto uma leal e afável mulher aguerrida chamada Maria Robbins, vinda de Newport. Enquanto isso, a pobre Ruby Harris, em sua loucura, deu voz a sonhos e fantasias da espécie mais hedionda. Às vezes seus gritos eram insuportáveis, e por longos períodos proferia guinchos de horror que se tornaram necessário que seu filho fosse morar por algum tempo com uma parente, Peleg Harris, na Presbyterian Lane, perto do novo prédio da faculdade. O garoto parecia melhorar depois dessas visitas, e se Mercy fosse tão sábia quanto era bem-intencionada, teria deixado que ele fosse morar de vez com Peleg. Sobre qual exatamente era o conteúdo dos gritos da Sra. Harris em seus surtos de violência, a tradição hesita em falar, ou melhor, fornece relatos tão extravagantes que se anulam pelo simples absurdo. Certamente soa absurdo ouvir que uma mulher que aprendera somente os rudimentos do francês muitas vezes gritasse durante horas numa forma vulgar e coloquial daquela língua, ou que a mesma pessoa, sozinha e mantida sob observação, reclamasse histericamente de uma coisa de olhar fixo que lhe mordia e mastigava. Em 1772, o criado Zenas morreu, e quando a Sra. Harris recebeu a notícia, gargalhou demonstrando uma alegria chocante que de modo algum lhe era normal. No ano seguinte, ela própria morreu. Foi enterrada no North Burial Ground, ao lado de seu marido. Quando da irrupção dos conflitos com a Grã-Bretanha em 1775, William Harris, apesar de seus exíguos 16 anos e da sua constituição frágil, conseguiu alistar-se no exército de observação, sob o comando do general Greene, e daí em diante desfrutou de uma ascensão regular de prestígio e saúde. Em 1780, como capitão das forças de Rhode Island e Nova Jersey, sob o comando do coronel Angell, conheceu e se casou com Phoebe Hatfield, de Elizabethtown, a qual trouxe para Providence após sua dispensa honrosa no ano seguinte. O retorno do jovem soldado não deu início a um período de felicidade perfeita. A casa, é verdade, ainda estava em boas condições, e a rua fora alargada e tivera seu nome alterado de Back Street para Benefit Street. Mas a constituição, outrora robusta de Mercy Dexter, sofrera uma triste e peculiar decadência, transformando-a numa figura corcunda e patética de voz inexpressiva e palidez desconcertante, qualidades compartilhadas em alto grau pela única criada que restara, Maria. No outono de 1782, Phoebe Harris deu à luz a uma filha morta, e no dia 15 de maio seguinte, Mercy Dexter deixou sua vida profícua, austera e virtuosa. William Harris, afinal convencido por completo da natureza radicalmente insalubre daquela moradia, tomou medidas para abandoná-la e fechá-la para sempre. Obtendo um alojamento temporário para si mesmo e sua esposa no recém-inaugurado Golden Bough Inn, providenciou a construção de uma casa nova e melhor em Westminster Street, uma área da cidade em franco desenvolvimento, do outro lado da Great Bridge. Lá, em 1785, seu filho Dutty nasceu. E lá a família morou até que as novas expansões do comércio a obrigassem a cruzar o rio mais uma vez e ir para trás do morro, para Angell Street, no mais novo distrito residencial de East Side, onde o falecido Archer Harris construiu sua suntuosa, mas hedionda mansão de teto francês em 1876. Tanto William quanto Phoebe sucumbiram à epidemia da febre amarela de 1797, mas Dutty foi criado por seu parente Rathbone Harris, filho de Peleg. Rathbone era um homem prático e alugou a casa de Benefit Street apesar do desejo de William de que continuasse vazia. Ele considerava uma obrigação para com seu tutelado fazer o melhor uso de toda a propriedade do menino, e tampouco se importava com as mortes e doenças que causaram tantas mudanças de inquilinos, ou com a aversão sempre crescente com que a casa era em geral vista. É provável que ele tenha sentido apenas irritação quando, em 1804, a autoridade municipal ordenou que ele fumigasse o lugar com enxofre, alcatrão e resina de cânfora,
por causa das mortes tão faladas de 4 pessoas. Presumia-se que causadas pela epidemia de febre que à época arrefecia. Eles disseram que o lugar tinha um cheiro febril. O próprio Dutty pouco se importava com a casa, pois quando cresceu se tornou marinheiro de um corsário particular e serviu com distinção no Vigilant, sob o comando do capitão Carrone, na Guerra de 1812. Ele voltou ileso, se casou em 1814 e tornou-se pai naquela noite memorável de 23 de setembro de 1815, quando uma grande ventania fez com que as águas da baía inundassem mais que meia cidade e fez uma corveta alta flutuar por um grande trecho da Westminster Street, com seus mastros quase batendo as janelas dos Harrys, numa afirmação simbólica de que o novo menino, Welcome, era o filho de um marinheiro. Elcombe não sobreviveu a seu pai, mas viveu para perecer gloriosamente em Fredericksburg, no ano de 1862. Nem ele nem seu filho Archer viam na casa maldita mais do que um estorvo, quase impossível de alugar, talvez por causa do bolor e do cheiro doentio, de coisa velha e mal cuidada. De fato, ela jamais foi alugada depois de uma série de mortes que culminou em 1861 e que a agitação da guerra contribuiu para alegar a obscuridade. Carrington Harris, o último da linhagem masculina, via a casa até que eu lhe narrasse minha experiência, como um simples centro abandonado e um tanto pitoresco de histórias folclóricas. Ele tinha planos de demolir a casa e construir um prédio de apartamentos no lugar, mas depois de meu relato decidiu permitir que continuasse de pé. Mandou instalar o encanamento e a alugou. Ele tampouco encontrou até agora qualquer dificuldade em arranjar inquilinos. O horror se foi.